Professor José Tribolé, Presidente da Comissão Executiva e do Conselho de Diretores do INESC, bem-vindo às entrevistas da Executive Digest. O senhor é fundador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento. Como é que surgiu a criação do INESC? O INESC a criação do INESC foi a resposta a uma necessidade e uma oportunidade de que eu me apercebi com os colegas fundadores. Infelizmente, os dois bases já morreram, o professor Lourenço Fernandes e o professor Luís Vidigal, mas que decorreu do seguinte facto, quer dizer, eu estava a regressar dos Estados Unidos, nós encontramos no verão de 1977, num encontro em Nova Iorque, numa conferência que houve, e eu estava a terminar um ano de trabalho nos laboratórios Bell, os laboratórios de investigação da Companhia Telefónica Americana, AT&T, e estava-me a preparar para regressar a Portugal, como era a minha obrigação, dado que os meus estudos tinham sido pagos pelo governo português. E tinha um contrato como assistente no Instituto Superior Técnico e ia regressar à minha carreira. E encontrei lá com o professor Lourenço Fernandes, que tinha regressado há um ano de Inglaterra, onde tinha doutorado, estava aqui no técnico, na área de eletrónica, e depois de um ano aqui, estava com toda a intenção de voltar para a Inglaterra e pronto, acabou. E o professor Luís Vidigal estava a preparar-se para vir para a Carnegie Mellon doutorar-se. Ele era mais velho que nós, mas tinha feito o serviço militar e, portanto, só nessa altura é que arranjou a oportunidade de vir doutorar-se aos Estados Unidos. E nós encontramos lá e eles, os dois, perguntaram-me, disseram, mas tu és maluco o quê? Então, mas tu estiveste aqui estes anos todos no MIT, nos laboratórios Bell, e agora vão voltar para Portugal. Mas aquilo está um estado de confusão brutal. Não é? Estamos em 1977, nessa altura. E pronto, e eu disse, mas há coisas que são oportunidades, não é? São desafios e oportunidades. E a verdade é que o país está a evoluir para um regime democrático e o país precisa de pessoas qualificadas como nós, não é? E por isso é que nos pagaram, não é? Ou nos estão a dar a oportunidade. E ainda por cima, eu com a experiência que tive no MIT e a experiência que estou a ter no âmbito, num contexto empresarial, de uma poderosa companhia, a mais poderosa companhia de telecomunicações do mundo, a AT&T, onde estava num laboratório de investigação cujo produto era fabricar conhecimento. Conhecimento que não só tinha uma grande qualidade científica, mas também era um conhecimento que se traduzia em coisas concretas, em sistemas, em equipamentos, etc. A AT&T tinha na base a Western Electric, que lhe pertencia, que era a indústria de telecomunicações, e depois tinha todas as companhias operadoras de telecomunicações. Não é? E, portanto, eu disse, é óbvio que Portugal também precisa de telecomunicações modernas. Nós temos os CTT, os TLP na altura, e, portanto, é uma grande oportunidade para nós podermos contribuir através da universidade e do técnico para isto. Pronto, e a gente conversou, ele veio-os a visitar os laboratórios Bell, eles viram aquilo, pronto, e então aí combinámos, quando ele regressasse a Portugal, a gente voltava a falar. Depois, eu regressei, um ano depois, e uns tempos depois, portanto, uma semana depois apareceu-me o professor Lourenço Fernandes. O Vidigal já tinha ido para os Estados Unidos, apareceu o Lourenço Fernandes a dizer, então vamos a isto e tal. Pronto, vamos a isto, voltámos a falar e então o que é que vamos fazer? Pronto. E basicamente nasceu aí esta coisa, como é que nós íamos tirar partido do capital humano que nós representávamos. Não é só nós, porque no técnico, em engenharia eletrotécnica, havia todo um conjunto de jovens doutorados, que um professor extraordinário, nosso, o professor Abreu Faro, tinha durante muitos anos arranjado bolsas para nos mandar para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, não é? Nomes relevantes, como o professor Fonseca de Moura, da Carnegie Mellon, que já se jubilou, o professor Mariano Gago, etc. Portanto, somos dessa geração, mas somos muitos, o professor Salema, que está presente na Academia das Ciências, e portanto, a questão toda é, nós regressámos ao técnico e andávamos todos um bocado aos caídos, não é? De reunião geral em reunião geral de alunos, e de professores,
a discutir coisas fundamentais, os aspectos sociopolíticos da vida portuguesa. Mas a maior parte da malta estava frustrada e quer dizer, e pensava ir-se embora. Portanto, a questão é como é que a gente mobiliza estas pessoas e nos pomos a trabalhar e depois a grande questão é assim, qual é o nosso papel? Pronto, e isso algo que foi muito importante, que me foi incutido na minha experiência de vida, sabe, que eu sou um tipo feliz, pá, tive experiências extraordinárias na minha vida, desde logo em miúdo, pá, nasci num ambiente muito interessante, que é a Escola Prática de Engenharia em Tancos, no Almorol, e onde, portanto, vivi e convivi, com a malta, os soldados, os sargentos, percebe? E percebeu o valor da educação. Ninguém saía da tropa sem ter feito pelo menos a terceira classe, pá. Ali, etc. Depois fui para o Colégio Militar, não é? Onde tive 7 anos e adorei, pá, e aprendi coisas muito importantes. E o lema do Colégio Militar, sabe o que é? É servir. Portanto, é uma escola de cidadania, a sério. Não é? E perceber que o nosso papel na vida, para além de, obviamente, prosseguirmos os nossos interesses pessoais e familiares, também é servir a comunidade onde estamos, não é? E depois estive no técnico, também é uma escola de vida, pá, não é? De uma disciplina, de uma dureza, de um rigor grande, pá, e genericamente, e numa época muito interessante, é os anos 60, fim dos anos 60, onde nós tínhamos um protagonismo e uma consciência da necessidade de mudanças muito grande e um ativismo grande. Eu estive ligado à Juventude Universitária Católica e participei, juntamente com muitos outros colegas de outras áreas, não é? Em movimentos interessantes. Pá. E depois fui para o MIT e aí temos uma universidade que é uma máquina, não é? Quer dizer, que não só de um elevado nível de científico e técnico, mas é uma universidade que claramente está orientada, uma universidade, digamos, de engenheiros e de ciência, orientada para a produção de valor. Ali fazem-se coisas, não é só falar, fazem-se. E tudo isso toda essa formação de base esteve na gênese da fundação do INESC em 1980. Não, exatamente. O que estou é que em 79, quando nós dissemos como é que a gente faz isto, a gente diz assim, olha, em primeiro lugar, vou dizer como é que foi o paradigma. Em primeiro lugar, nós temos aqui um grupo de malta que tem recém-doutorado nos últimos anos no estrangeiro e que tem que ser mobilizada para trabalhar e contribuir como universitários, não é como universitários, de uma universidade pública, para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Pronto. E os 2 grandes setores que a gente podia atuar era energia, eletricidade, que estava na altura, era do mais conservador que havia, ou telecomunicações, que já tinha alguma modernização, mas que ainda estava na era eletromecânica. Ok? Pronto. E eu, vindo dos laboratórios Bell, eu sabia muito bem o que é que ia suceder nos próximos anos. Eu sabia, mas os nossos colegas das telecomunicações em Portugal julgavam que isso só ia suceder a partir de 2020, não é? E eu dizia, não, vai suceder já. Pronto. Portanto, houve ali um problema, como é que a gente consegue juntar a capacidade de fazer às necessidades que há. E é uma coisa que aí aí vou dizer, acho que é dos principais contributos que eu dei, foi configurar uma solução instrumental, que chamamos INESC, que permita a uma universidade do Estado poder criar um contexto de atividade profissional rigorosa, gerida como uma empresa, não estou a falar de fins lucrativos, não é? Estou a falar em termos de métodos de rigor, de controle de custos, de gestão de projetos, etc., apurando resultados, para um mercado, portanto, a trabalhar para clientes exteriores e, ao mesmo tempo, ter uma sinergia muito importante para fazer evoluir o ensino, desenvolver a investigação, etc. Pronto. E aí, a solução, há 2 coisas. Em primeiro lugar, é preciso dinheiro. E uma decisão que eu fiz a este princípio não penso no Estado. Não penso no Estado nem na administração pública. Porque, foi intuição, ou foi a minha educação na América, não é? Desenrasca através das forças da sociedade civil. Porque depois o Estado, se estiveres a fazer bom trabalho, o Estado aparece e há de dar algum apoio. Agora, se começamos pelo Estado, acabamos logo ali, basicamente. Portanto, o que é que fomos? Fomos desafiar a administração do CTT-TLP para conversas,
onde começámos a discutir o paradigma, como é que os senhores vão modernizar isto tudo. E eles começaram a falar das tecnologias, as empresas, a Alcatel, a Standard Elétrica, era a Standard Elétrica que existia, havia duas indústrias portuguesas e tal. Eu disse, está bem, mas ouça, onde é que estão as pessoas, os engenheiros, os técnicos, para trabalhar nessas novas tecnologias? Eles disseram, então, mas qual é o problema? Eu disse, pá, vá à universidade e veja que ninguém está a ensinar nada dessas coisas. Nada! Portanto, como é que você faz aparecer o capital humano? Pronto. E daí nasceu um casamento de interesses. Quer dizer, a associação de CTTTLP, presidida por um economista, o Dr. Norberto Pilar, a quem nós muito devemos, disse, isto é interessante. E então disse, ok, então vamos criar aqui um contexto que nós propusemos, em princípio falou-se uma fundação, mas ele disse, não, eu não estou para estar aqui meios da fundação, depois a gente perde o controle, não. Vamos criar uma associação que não tem fins lucrativos, que é o objetivo dos sócios, não é tirar dinheiro do resultado, não há uma empresa com fins lucrativos, nos Estados Unidos chama-se a Non-Profit Distributing Company, cujo objetivo é, fundamentalmente, produção de capital humano para uma determinada área e produção de conhecimento, investigação para uma área e através disto, dinamizar e modernizar todo o ciclo de vida do sistema universitário de formação e até outro técnico, para a gente ter um supply de mão de obra adequada nos próximos muitos anos. E, portanto, a criação do INESC em agosto de 1980, isto foi um processo que levou 2 anos, 4 governos, okay? Foi feito com o modelo que é uma associação sem fins lucrativos, foi a primeira instituição sem fins lucrativos de investigação e desenvolvimento, que tem como peculiaridade o seguinte, primeiro, era metade controlada pelas forças universitárias e metade pelas forças do CTTTLP, que era um monopólio do Estado. Não é? Portanto, segundo, foi inovadora porque foi a primeira vez que uma instituição do Estado e empresas públicas se associaram numa iniciativa privada. É uma espécie de modelo de referência na relação universidade-indústria, não é? Bem, isso criou, portanto, hoje há N instituições em Portugal com o modelo INESC, não é? Mas foi aquele ovo de Colombo que, obviamente, pôde-se fazer, porquê? Porque os dirigentes do Instituto Superior Técnico tiveram confiança em nós e deram liberdade e tinham meios de controle, porque eles eram donos de metade, mas ser donos de metade não é como sucede em muitas coisas aí, onde eles depois começam a pôr os bois todos e controlam tudo. Não, eles eram donos de metade. O poder deles é nomear a direção do INESC. E, obviamente, os membros do Conselho Fiscal e aprovarem ou não aprovarem as contas. Mas não são eles que estão a gerir o INESC. Percebe? E isto é normal no mundo empresarial, não é? Agora, como sabe, no resto, em todo o espaço público, isto é o oposto do que sucede. Os tipos querem controlar tudo até ao contínuo, não é? Pronto, e depois fica tudo paralisado. Portanto, a maior parte das instituições públicas são uns zombies. São uns zombies. Professor, já lá vamos a essa parte. O professor vai deixar em breve a presidência do INESC. Sim, eu manifestei o ano passado na Assembleia Geral do INESC que não estava disponível para ser eleito no próximo mandato, que é o que começa agora. E a razão de ser é óbvia. Acho que estar há 40 anos à frente desta instituição já de si é uma anormalidade que correu bem, porque também isto pude acompanhar e liderar profundas transformações da tipologia da organização do INESC. Hoje o INESC é um sistema multi-institucional, não é? É uma verdadeira rede institucional, não é daquelas de papel. Portanto, estamos numa situação institucional global, dentro de cada instituição e no sistema em geral, excelente. E, portanto, não podia ser a melhor altura para eu abandonar. Preparámos devidamente, temos a equipa que me vai substituir, é uma equipa de continuidade com uma liderança forte, que é o professor Arlindo Oliveira, anterior presidente do técnico e anterior dirigente do INESC Investigação e Desenvolvimento de Lisboa, já agora sou presidente do INESC. O INESC Investigação e Desenvolvimento de Lisboa, que mencionou no princípio, é um dos INESCs. É um dos INESCs. Está a ver, portanto, há o INESC, depois há vários.
Eu sou presidente do INESC, não tenho lugares executivos em nenhum dos INESCs que estão debaixo. Exatamente. Quando é que esta nova equipa entra em funções? Dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Como referiu há pouco, 4 décadas à frente do INESC é de facto muito tempo. Lanço-lhe aqui um desafio. Se consegue imaginar o futuro nos próximos 40 anos? Bem, nos próximos 40 anos é difícil. Acho que nos próximos 10 anos esta dinâmica que está hoje forte e com lideranças de casar, se quiser, isto é uma instituição que agora em linguagem chama-se Glocal, é global e local. Isto é, temos vários INESCs que têm implantação forte local, quer regional, quer num dado domínio, não é? Num dado domínio, especializado num domínio. E essa implantação local, que foi desenhado estrategicamente no fim dos anos 90, depois de uma sabática que eu tive de tive um ano de volta ao MIT, na Sloan School of Management, onde estive a estudar como aluno, tirei 10 disciplinas, fiz exames, tive notas, e quando voltei trazia um plano de transformação da organização que passava precisamente por acabar com o modelo monolítico, que o INESC na altura eram 1000 e tal tipos. E eu percebi o seguinte: a malta em Portugal não tem cultura organizacional para gerir eficientemente uma organização tão grande. É claro que há tipologias de organizações e padrões e melhores práticas que permitem fazer isso. Por exemplo, sei lá, no retalho, uma Sonai, mas é claro que é muito mais que isto, mas são padrões internacionais que estão estabelecidos. Portanto, no fundo, são organizações que estão informadas por modelos, por arquétipos testados internacionalmente e que as companhias de consultoria trazem esse know-how para Portugal e aconselham, e portanto isso faz. Mas se vamos ao resto das organizações mais diversas, menos estruturadas, ter uma organização de 1000 pessoas a trabalhar eficientemente é difícil em Portugal. Com a nossa cultura, não é? Com a nossa cultura social. E eu percebi isso. E ainda por cima, quando é uma organização dirigida por académicos, não é? Ainda se tornou mais difícil. E, portanto, a solução que eu, quando vim da Sloan, estudei e pensei nisto, foi partir em organizações mais pequenas, localizá-las, portanto, personalizá-las mais e ligá-las mais à sua realidade local, sem prejuízo elas continuarem no mercado internacional a obter financiamentos e projetos. E foi assim que sucedeu a partir de 2000 até 2010. De 2010 a 2020 houve uma reconstrução da relação entre os INESCs vários e a valorização novamente do INESC como um todo, que é o que está a suceder hoje, está forte, não é? Pronto. Mas cada um destes INESCs são instituições verdadeiras. Não são uns boys que a gente põe nas direções dos INESCs. São mesmo dirigentes que estão lá e são testados no fogo. Pronto. O que é que vai ser no futuro? Acho que isto vai se desenvolver mais. Por exemplo, acho que aqui no INESC Lisboa vai haver boas evoluções de inter-relação, etc., com outras realidades e outras equipas. E acho que o que vai suceder, e está a suceder, é nós começarmos a montar jogo em conjunto, não só no sistema INESC, claro, mas com outros parceiros internacionais, já fazemos há vários anos. Mas nestes projetos europeus, e até projetos da Fundação de Tecnologia, isto não tem um master plan focado no desenvolvimento do país. Percebe? Quer dizer, a gente tem estes projetos todos europeus, que são coisas valiosíssimas, claro, com objetivos especiais, temos vários projetos, a Fundação de Ciência, Tecnologia e tal, e quando a gente chega aqui a um grupo, não é, e diz assim: porquê é que estás a fazer isso? E a resposta honesta que os tipos têm é porque eu consegui ganhar o financiamento para isto. Para mim, isto é muito pobre. Nós temos que estar a trabalhar porque temos objetivos de criação de valor para a sociedade portuguesa. E as empresas portuguesas estão a fazer isso? Há muitas empresas que estão a fazer isso. É evidente que a realidade é muito mais rica e dispersa do que era em 1980, não é?
Mas quais são os principais desafios das empresas portuguesas? Olha, se vamos falar das empresas portuguesas, eu vou-lhe dizer, aquilo que eu acho que neste momento é preciso intensificar, e temos poucos exemplos, e bons em Portugal, mas poucos, é o seguinte, as empresas portuguesas perceberem que há espaços de cooperação em que têm que trabalhar todas juntas. E que as atuais formas de associação que elas têm, vou dizer, há exceções, e posso apontar algumas, e vou apontar porque isto é importante, mas normalmente associam-se para ver se conseguem sacar dinheiro do Estado e da União Europeia. E sem prejuízo que isso é um objetivo bondoso, já agora associem-se para fazer coisas para ficarem todos melhor. Por exemplo, a enorme falta de recursos humanos que há nas nossas áreas. Está tudo à espera que a bazuca e os dinheiros do Estado e o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Estado, as empresas é que têm a necessidade, associem-se, e comecem a produzir tipos em parceria com as entidades que são capazes de formar, como as universidades e os politécnicos. E depois de saberem o que querem, exatamente, então vão dizer, queremos dinheiro para isto. Não é o contrário. Aparecem uns programas de formação que têm muito dinheiro e a malta toda vai montar uns programas de formação michurucos, estoura-se uma quantidade de dinheiro e ninguém fica satisfeito. Portanto, há um apelo aqui, que é as empresas desenvolvam o seu espaço de cooperação. A competição existe e tem que existir. E a cooperação, para terem todas em conjunto melhor capacidade de competir entre elas e mundialmente, é um espaço fundamental e que está muitíssimo pouco aproveitado. Temos exemplos brilhantes positivos. A Picaps é um exemplo brilhante de uma associação de PMEs, fundamentalmente do calçado, que é um portentado, é um parceiro nosso há 30 anos e é espetacular. Não é? Mas também, por exemplo, na área do turismo, há coisas a andar a sério, não é? Na promoção do mercado, das marcas. Portanto, há bons exemplos, mas vamos a outras áreas e isto devia ser muito mais intensificado. Mas quando você me perguntou o que é que pensa que vai ser no futuro, é assim, a nossa atividade no sistema Inesc cada vez mais vai estar vetorizada por objetivos a alcançar em domínios específicos. Na saúde, na agricultura inteligente, no mar, portanto, nós mobilizarmos as nossas capacidades para conseguirmos trazer valor acrescentado a setores económicos, sociais e até culturais relevantes no país. E para isso é importante termos, claro, um alinhamento com as políticas públicas e temos parceiros empresariais. E aí há muita coisa a suceder e que tem que acontecer melhor, mas aqui o desafio às forças empresariais é crucial. E como é que as empresas portuguesas podem tentar ter de facto pessoal mais qualificado? Por vezes faltam qualificações e capital humano para desenvolver certas atividades. Não vamos falar das empresas maiores, porque essas têm dimensão e têm mundo para se situarem melhor ou pior. O mundo enorme, riquíssimo e fundamental das PMEs é que é o grande desafio. E a questão é que tem que se fazer, nós temos que ter interlocutores no mundo das PMEs. Nós, por exemplo, no setor do calçado, não é? É claro que pode vir uma grande empresa de calçado a desafiar-nos para fazer isto e aquilo, mas temos um interlocutor que se chama a Picaps e que agrega aqueles tipos todos. E, portanto, a Picaps tem uma estrutura técnica com gajos doutorados lá dentro, uma associação empresarial com tipos de doutorados lá dentro, consegue-se conversar. Também é verdade hoje que em setores, por exemplo, em algumas áreas do vinho, por exemplo, também já temos interlocução. Agora, nós temos que através do Ministério isto não é o Ministério da Ciência e Tecnologia, é o Ministério da Economia, ou o Ministério do Mar, ou essas áreas, temos que ter diálogo com as forças empresariais e eles têm que, por exemplo, dizer assim, vou-lhe dizer assim, hoje as PMEs precisam desesperadamente de malta capacitada em tecnologias de informação. Isto é uma coisa e vem aí muito dinheiro para isto. Mas capacidade de fazer o quê? Fazer o quê? E hoje começam a dizer palavras muito bonitas, hoje, data science, inteligência artificial. Um gajo de uma PME olha para aquilo, o que é que faz?
não é? Portanto, o que é que uma dada PME, que tem 30 tipos, que está ali, e que precisava ter um suporte em tecnologias de informação, qual é o suporte? E se calhar ela não justifica pagar um gajo, mas se calhar 4 ou 5 delas, associadas, justifica terem um centro de serviço comum, que tem 3 ou 4 gajos, que operam as suas infraestruturas com segurança, quer dizer, isto tem que se tratar com os pés na terra, está a perceber? Em coisas concretas, não é com grandes planos, com comissões, com representantes dos institutos todos montam um programa bestial e quando a gente chegar aqui à execução, 80% do dinheiro já desapareceu. Ainda não se fez nada. Está a perceber? E, portanto, eu cá sou muito terra a terra. Epá, vamos falar concretamente. Estou-lhe a dar exemplos na área, a agricultura, que vai ser uma área, e uma área cada vez mais importante no país. A floresta, tudo isso, não é? A pecuária, tudo. Epá, é arranjar interlocutores e a malta sentar-se e começar a trabalhar juntos. A dizer, e depois se definir o que é que a gente, como nós fizemos com o CTT-TLP. Mas não é estar à procura. Qual é o programa que o governo vai ter para a gente ir lá buscar dinheiro? Isso inverte tudo. Inverte tudo. O que é que, na sua opinião, o que é que Portugal precisa neste momento em termos de liderança política e empresarial? Liderança política e liderança empresarial. É isso. E é claro que a liderança política, no atual contexto, não estou a falar no contexto de Covid, obviamente, que é de uma excepcionalidade enorme. A liderança política, neste momento, em Portugal, é algo que tem que surgir em democracia de uma forma natural, mas que, digamos, todo o ambiente de relacionamento e da prática da vida política contraria a emergência de verdadeiros líderes políticos. Porque eu vou lhe dizer assim, um tipo que diga o que pensa, está morto. Está morto. Ou então tem que assumir formas de extremismo radical, como está a suceder, não é? Que não podem ser aceitos em democracia. Mas um tipo, dentro de um sistema partidário, que diga realmente o que pensa, é rapidamente aniquilado. Vou-lhe dizer, por exemplo, eu tenho uma experiência que vai terminar para o ano, uma pequena experiência na vida autárquica. E permeteu-me perceber em que ponto é que está a democracia autárquica. Que pequena experiência é essa? É no Crato, estou na Assembleia Municipal do Crato, na oposição. E quer dizer assim, a democracia autárquica, eu de modo geral digo assim, o 25 de Abril ainda não se deu na maior parte das autarquias, ponto final. Porque tipicamente há uma dominância partidária, ou de um partido ou de outro, que mina tudo. Porque muitas dessas autarquias, digamos, são a única fonte de emprego. Ou elas, ou as misericórdias que são dirigidas pelos tipos que os partidos que ganharam têm, e, portanto, elas são as grandes fontes de emprego e dominam a vida partidária. Não é? E, portanto, não há respiração. É claro que nas autarquias, onde há muita atividade empresarial e indústria e tal, isso já é diferente, já é uma vida mais normal. Mas, por exemplo, muito o interior do país está no tempo das sombras, E em relação aos gestores portugueses, considera que os gestores portugueses, na sua generalidade, estão bem preparados? Deixe-me separar entre empresários e gestores. Acho que os gestores portugueses, na sua generalidade, estão bem preparados e há base de formação e escolas que dão com qualificações mais do que adequadas. Em termos de empresários, o que se passa, e agora, sobretudo no mundo das PMEs, temos ainda muitos empresários que não estão situados no contexto atual do mundo. E, sobretudo, aqueles empresários que têm tido sucesso são aqueles que apresentam o maior risco. Porque tendo tido sucesso há vários anos, dificilmente aceitam um desafio de mudar de paradigma. Porque eu sempre fiz assim, está a correr bem, porque é que eu hei de mudar? E como sabe, o grau de literacia base de muitos destes empresários é muito baixo. E, portanto, digamos, é uma coisa que urge evoluir, mas que eu quase diria que é a evolução demográfica que vai resolver, porque
Eles são os donos das empresas, pá, eles são os empreendedores, eles realmente é que fazem as coisas, não é? Mas são também uma barreira à mudança. E não é uma mudança para ser ditada pelo Estado, não é? É uma mudança que tem que ocorrer de dentro. Eu acho que uma coisa que sucede em muitos sítios é que muitos empresários e até alguns gestores não tiram partido das competências humanas que têm nas organizações e do know-how que as pessoas têm. Porque é assim, a empresa faz o que os seus colaboradores fazem. E, portanto, quem sabe realmente o que é que se está a fazer são os colaboradores, não é a gestão. Não é a gestão. E tipicamente eles não são ouvidos, não são envolvidos, não são responsabilizados a discutir o futuro, melhores formas, etc. Claro que há muitas exceções, felizmente, e estamos numa fase de mudança. Não é? Com isto que sucedeu e com a digitalização e tal, e a chamada transformação digital, eu acho que nos próximos 5 anos vamos ver mudanças brutais, porque isto vai provocar alterações profundas. Por exemplo, só o simples facto, repare, que as empresas têm muitos dos seus trabalhadores que já não estão a trabalhar nas instalações e estão longe, de repente mudou o paradigma nos próprios trabalhadores. Eles de repente começam a ter que ser mais autónomos e assumir mais responsabilidade da forma como trabalham, sem ter ali o chefe sim para olhar para ele, não é? E isso vai libertar forças, e vai fazer mudanças muito profundas. O que é fundamental na liderança? Quais as principais responsabilidades de um líder? Em primeiro lugar, ética. O ter uma missão e comunicar qual é a missão que ele prossegue. Um espírito de serviço. Exemplo. E depois, na minha opinião, é obviamente a capacidade de motivar e confiar nos seus colaboradores. Um líder tem que ser um mister a saber montar jogo em cada momento, de jogo para jogo tem que mudar os players, porque a tática tem que ser diferente, a estratégia também, mas portanto, o líder se faz tudo, controla tudo, micromanagement, não. Mas como lhe digo, ética, exemplo, o perceber-se que este líder assumiu perante os acionistas, perante a empresa, os colaboradores, perante a sociedade, uma responsabilidade e uma missão, e está claro qual é a missão dele. Eu estou a liderar para levar isto para ali. E isso está claro. Falou há pouco sobre a transformação digital. Não é fácil, visto que traz também um grande ónus às empresas. Portanto, é preciso ter algum poder financeiro para realizar essa transformação digital em Portugal, e sendo que o nosso tecido empresarial é constituído por 99% de PMEs. Sabe que, felizmente hoje, essa variável é cada vez menos relevante. É relevante, mas hoje a disponibilidade da tecnologia e das soluções aplicacionais para se fazer muitas coisas existe a um preço baixo, até porque muitas coisas já estão as a service na cloud, etc. E, portanto, eu hoje, para ter uma determinada capacidade funcional nos meus sistemas de informação numa empresa, eu não preciso ter um bruto departamento de informática e computadores e salas e tudo, não preciso, não é? Eu posso ir para a cloud e estou a funcionar na ponta da unha com uma capacidade elástica que eu, se consumo mais, pago mais, se consumo menos, pago menos, e portanto, sim. Mas eu vou lhe dizer, a grande barreira à transformação digital são as lideranças empresariais. Eu estou envolvido profissionalmente em 3 ou 4 projetos e vou dizer, é impressionante, por exemplo, num projeto em concreto onde estou agora, estão a meter uma ferramenta aplicacional bastante boa e que não é cara, e estão a meter e a parametrizar, etc., aquilo tudo.
e que tem a ver com portanto, a desmaterialização, é tudo digitalizado e depois há os fluxos todos programados. Isto é numa área de compras e está tudo pronto. E estão lá e eu fui chamado para dar um parecer sobre como é que eles estão a fazer. Eu vi aquilo, a informática é competente, a empresa que está a fazer aquilo é competente, as pessoas tinham desmaterializado, está a transformação desmaterializada, já está tudo digital, e o fluxo todo de tratar as coisas, de tomar decisões está lá todo. Eu depois perguntei, então, e como é que vão organizar os documentos digitais? Isto é, qual é a organização documental, ou o que eu chamo de arquitetura das entidades informacionais? E ficaram a olhar para mim e dizer, como assim? Eu disse, então, mas, por exemplo, vocês querem ter um dossiê por empresa fornecedora? Ou querem ter... Há um dossiê por contrato, com certeza. Como é que é? Vão depois querer, de vez em quando, avaliar a performance de uma dada empresa fornecedora, que, entretanto, fez vários contratos com vocês? Como é que querem organizar as coisas para mais tarde poderem lidar com isto? Porque se não têm um somatório de N documentos digitais, e depois o que é que andam a fazer? Andam a ver listas, a ver, olha, esta é da empresa tal. Bem, mas isto não tem nada a ver com informática. Tem a ver com a organização. Portanto, e o pensamento não é diferente do que vocês têm quando têm papel. Portanto, esse know-how tem que ser transportado e, claro, customizado para a nova realidade, mas de repente as pessoas estão, não, é a tecnologia, vem um software, implementa-se e pronto. Mas está tudo tarado. Quer dizer, é claro que não é isso, porque a maior parte do conhecimento está nas pessoas que estão a trabalhar e que trabalham, e umas querem ter dossiês azuis, outras querem ter dossiês verdes. E se isso não afetar a organização geral, chama-se dossiê azul aquela que é verde, azul, e a outra chama-lhe amarelo ou verde. Não há problema nenhum. Mas portanto, a dificuldade da transformação digital está na compreensão por parte dos principais dirigentes do que é a transformação digital. E todos têm a silver bullet, que é, eu compro tecnologia, compro umas aplicações, tenho uma consultora que vem cá e já está. Não está. Estouraram a maior parte do dinheiro. Professor, e em termos de cibersegurança, como é que avalia os nossos sistemas vitais, digamos mal, assim? Muito mal. Tá. Essa é uma área de enorme preocupação, é claro, a nível mundial e a nível nacional, e estamos mal. Claro que temos alguns instrumentos e organizações, temos o Gabinete Central de Segurança, temos o Centro de Cibersegurança, temos outras coisas, temos algumas empresas maiores que têm, já têm algumas práticas, algumas capacidades proativas e defensivas razoáveis, mas, de um modo geral, a nossa sociedade está completamente não defendida, não só no mundo empresarial e familiar e tudo, mas no mundo da administração, central e local, e temos um problema ainda mais grave, é que não temos quadros suficientes, técnicos e especializados para lidar com isto, e podíamos ter, é uma questão de querer ter. Unirmos e dizer, vamos fazer 1.000 ou 2.000 gajos por ano, e a gente faz. Mas conversam muito, toda a malta conversa, até que vai haver 1 ou 2 desastres a sério, não é? Porque há sistemas vitais que, se forem corrompidos, a gente não tem maneira fácil de voltar a repor a fonte de verdade. Está a referir-se à estrutura informática do Estado? Estou a referir-me não só do Estado, como de empresas, não é? Portanto, como sabe, há empresas, não é, que têm sido sujeitas a ransomware e que ficam em estado desesperado. Eu não vou aqui citar nenhuma, mas há muito mais do que vem a público, não é? Portanto, é um problema, e a gente vê o que está a suceder, as fugas e as chantagens que está a haver em todo o mundo. E, se não há mais em Portugal é porque nós somos pequenos e passamos despercebido entre as gotas de chuva, mas o mundo do crime é vasto e denso, e, portanto, há espaço para todo o negócio do crime, mesmo em relação a pequenas coisas como nós, não é? E estamos muito frágeis, muito frágeis. E como é que podemos fortalecer a nossa posição? Organizamos-nos como se fosse para a guerra. Vou dizer, o enquadramento para a sociedade portuguesa lidar com o ciberespaço é o mesmo enquadramento com que a nação portuguesa lida com a defesa do país.
E simplesmente hoje não temos sequer legislação, o contexto legislativo nem sequer permite isso. Por exemplo, a noção de as nossas forças armadas estão encarregues da defesa do país no exterior. As nossas forças armadas não podem intervir no interior do país, a não ser em estado de guerra. Não podem. Ora, hoje, a defesa no ciberespaço, não há fronteira. Qual é o interior e qual é o exterior? A legislação que temos está completamente desadequada. Este é um exemplo. O outro é o problema de não termos quadros. E nós queremos... eu tenho alertado para isto e com desespero vejo que nem as forças empresariais se assumem. Eu vou lhe dizer, se houver aqui um conjunto de 50 empresas portuguesas que se unem, fazem como nós fizemos em 1986 com o Fundtec, 30 empresas juntaram-se e durante 12 anos, não é, contribuíram para um fundo, davam 25 mil euros por ano. E o Fundtec, eram só empresas, não é, numa cadeia de valor com o INESC e com os departamentos de todas as universidades públicas portuguesas na área da engenharia e eletrotécnica, formámos 12 mil especialistas. Não é ao nível universitário, é ao nível pré-universitário. 12 mil. Fomos buscar uma quantidade de dinheiro ao Fundo Social Europeu e não estourámos, nem comprámos jipões, nem nada disso, não é? Usámos a formar pessoas. Depois, mais tarde, propusemos fazer ao Governo Guterres um escalamento disto para 100 mil tipos em 7 anos. Como? Com as universidades que tinham feito aquilo e em franchising com os politécnicos do país. Fazíamos isto no país inteiro. Disseram que não, que era muito caro. O Instituto de Emprego e Formação Profissional ia fazer isso tudo. Fez nada. E agora vem esta batelada toda de dinheiro outra vez. Estão a discutir uns modelos. Andam todos a discutir uns modelos. E eu, para mim, porquê é que não usam os modelos que funcionaram? Que é os modelos, vou-te explicar, é o meu espírito militar. Você já viu o que se faz na tropa? Na seleção, no recrutamento, não é? Agarra-se um conjunto de mancebos e mancebas, é? Que estão ali todos, cada um do seu feitio, pá, é? E um mês depois estão todos a marchar alinhados, pá. E 6 meses depois estão prontos para fazer um conjunto de funções. Porquê? Porque há um processo de formação e de treino intensivo que funciona. Ora, nós aqui no técnico já fizemos para uma área de sistemas de informação, já fizemos isso, 6 edições de curso intensivo de 6 meses, os alunos entram, o gajo fecha a chave, 6 meses depois eles saem, e saem umas máquinas, e as empresas pagam, isto não tem uma questão do Estado, são áreas que as empresas precisavam, pagaram, pronto. Quando entramos nesta área dos especialistas das nossas tropas de defesa cibernética, temos que fazer milhares de gajos. Eu acho que o modelo é o mesmo, mas o problema é com quem é que se fala, quem é que lidera isto? Quem é que manda nisto? Ninguém. Anda todos a ver, pois, e depois quando suceder. Pronto. Sucedeu. É como o fogo. Os incêndios, olha, sucedeu. Professor, para terminarmos aqui a nossa entrevista, pergunto-lhe se concorda com a intenção do Governo em tornar obrigatória a aplicação Stay Away Covid. Eu já me pronunciei sobre isso, vou dividir isto em 2 partes. Em primeiro lugar, a aplicação Stay Away Covid, tornada obrigatória, independentemente da questão que ela foi desenhada e só pode operar se não for obrigatória. Pronto. Mas, o torná-la obrigatória em si, na minha opinião, acho que pura e simplesmente não funciona. Não estou aqui a pronunciar do ponto de vista das liberdades e garantias, que aliás no caso da Stay Away Covid não é um problema, porque não há efetivamente identificação das pessoas. Agora, o problema de fundo que se põe e que eu continuo a não ver endereçado é o seguinte: há situações em que a defesa do coletivo tem tanta força que se sobrepõe à restrição de determinados direitos individuais. Está previsto na Constituição. Por exemplo, se for declarado o estado de guerra, não é? As hierarquias do país mudam. As autoridades militares ganham poderes especiais em estado de guerra. A declaração de estado de guerra está prevista na Constituição e tem um conjunto de mecanismos constitucionais para poder ser declarado. Mas em estado de guerra há um conjunto de liberdades e direitos dos cidadãos que estão restritos, como é o estado de urgência ou calamidade, ou que se chama isto. Pronto. Ora bem,
podemos antever circunstâncias, não só nestas pandemias, mas também em situações que irão ocorrer de certeza, que são ataques biológicos. Ataques biológicos, por exemplo, a água de abastecimento de uma cidade. Não é? Um ataque biológico à água de abastecimento de uma cidade, quando se der por ela, já morreram 200 ou 300 mil gajos. Acabou. E portanto, há situações onde a defesa do coletivo e dos indivíduos desse coletivo impõe um conjunto de restrições. E, portanto, o que importa neste momento discutir é em que condições, dentro do nosso regime democrático, é que pode ser declarada uma situação onde se impõe, por exemplo, uma coisa como eu vou-te chamar um nome mesmo duro para a malta perceber, como o uso obrigatório de uma pulseira eletrónica com geoposicionamento. Porque já há pulseira eletrónica para as pessoas que estão presas em casa, etc. Mas pode haver uma situação onde numa determinada região se determina que toda a gente tem que ter pulseira eletrónica durante aquele período de exceção. Porquê? Porque é importante rastrear em tempo real tudo o que está a suceder. E isso é, em termos de cenário possível, é muito possível perceber que isso pode suceder. Pronto. E em que condições é que se pode determinar isto? Como é que se pode executar e controlar e como é que se pode fiscalizar? Ora, nós temos instrumentos na nossa democracia suficientes, poderes diferentes, distintos, que permitem perceber como é que se pode fazer uma coisa dessas. Portanto, eu não me passa pela cabeça que se possa impor uma coisa dessas de forma ligeira. Não é? Quer dizer, não é certamente um ato do governo. Dizer, o governo agora é obrigatório. Isto tem que estar enquadrado num contexto que tem que estar prescrito constitucionalmente e que tem que ter mecanismos de verificação, validação, etc. Não é? A vários níveis. Mas essa discussão não é feita. Portanto, estar a discutir a Covid é uma estupidez. Porque aquela aplicação em si nunca, mesmo que fosse obrigatória, nunca podia, tal com as restrições que ela hoje tem, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados decidiu, eu não estou a opinar sobre isso, que a aplicação não pode restar o posicionamento da pessoa, não pode, portanto, não pode restar todo um conjunto de variáveis de contexto que permita a uma pessoa, por exemplo, quando recebe um aviso, dizer assim, você esteve ao pé de uma pessoa contaminada, no dia tantos tal, no sítio tal, às tantas horas. Não diz o nome da pessoa, mas pelo menos permite-me dizer, e eu situar, sim, eu tive, está bem, mas eu passei, assim, eu estive lá e tal, mas, não, mas aquilo era muito arejado, não. Olha, o meu caso, eu estive na sessão dos 20 anos, dos 40 anos do INESC na Gulbenkian, ao lado do ministro Manuel Leitor. Ao lado, quer dizer, havia umas cadeiras de separação, mas estava ao lado dele. E isto foi numa quinta-feira à noite. No sábado, soube que ele estava contaminado. Pronto. Eu, no entanto, fiz o meu julgamento. Eu e o professor Arlindo. E dissemos, pai, eu não estive a conversar com ele, quer dizer, disse, olá, estás bom, Manuel, e tal, já te conhece, assim, com máscara. Não estive ao pé dele diretamente a falar nada. Portanto, eu disse, não vejo nenhuma razão para que eu esteja super preocupado, vá a correr fazer um teste. Pude fazer a minha decisão informada, porque percebi o contexto. Estava numa sala, tudo com as regras todas, tudo. Portanto, agora se dissesse, não, teve isto, ia num autocarro, às tantas horas, e eu estava lá um tipo infectado. Eu provavelmente assustava-me logo. Não é? Portanto, a aplicação não é um ponto fundamental de uma grande discussão, que merece uma grande discussão. Eu acho que nós todos voluntariamente temos a aplicação é uma questão de civismo. Porque a parte importante na aplicação é isto. Eu sei que estou infectado, eu informo. Percebe? Exato. Quer dizer, porque este é que é o ato cívico fundamental. Eu dizer, eu quero, com o instrumento que há, que é este, eu quero contribuir para todos aqueles que poderão estar infectados por mim, possam ser alertados. E por isso todos devíamos ter. Não é na perspectiva, para me avisarem a mim. Não, é para eu avisar os outros. Cá está a perspectiva do servir. Não é ser servido, é servir.
É claro que se todos os portugueses tiverem stay away Covid, vamos todos ser alertados. Depois há um problema, é o que é que se faz com isso. Bom, e eu vou dizer, com isso faz muito pouco. Com isso faz muito pouco, que a malta não pode todos ir, 10 milhões de portugueses a correr a fazer testes, não é? Mas é evidente que se eu tenho um aviso e de repente não me senti bem esta noite, epá, eu faço um julgamento, o melhor é testar-me. Percebe? Acho que todos devíamos, inclusivamente porque estas aplicações vão evoluir e a gente tem que se habituar, que tem que ter esta prática de contribuir para uma vigilância ativa de aspectos como a situação de saúde pública. Não é? Contribuímos para isso. A aplicação hoje tem as limitações que estão impostas, mas há outros países que não têm e que têm bons resultados, não é? E que têm bons resultados. Eu gostava muito de perceber, é claro que, por exemplo, na China é obrigatório. É obrigatório. Aquilo não é uma democracia. Pois é. Mas é interessante ver se os chineses não estão muito gratos à aplicação. Porque eles controlaram a infecção e a economia deles está a retomar. Não, isso tem. Quantos gajos deixaram de morrer, não só devido à Covid, mas devido ao facto de que, estando a Covid nos hospitais, outros gajos morrem porque não podem ir para o hospital, não é? Portanto, a economia está a trabalhar. Quantos gajos deixaram de ficar desempregados? E, portanto, isto tem outros efeitos, não é? Enfim, é um assunto certamente complicado, mas é um assunto para não se ver com extremismos, com extremismos ideológicos, mas com a gente perceber bem o que é que está a discutir. E aqui está-se a discutir saúde pública. E como é que fazemos isso num contexto democrático? Então vamos discutir isso. Como é que vamos operacionalizar isso num contexto democrático? Não é, não faz, não faz. Tiram a minha liberdade. Não é? É claro que o tirar a liberdade é muito grave, não é? Professor, muito obrigado por esta entrevista à Executive Digest e também por ter partilhado aqui a sua visão sobre o INESC e também sobre os principais temas da atualidade. Muito obrigado pela oportunidade.